Rapaziada, lá no sorteio da Champions League, né, o Marinakis foi entrevistado pelo Marcelo Becker da ESPN, do TNT Sport, e ele falou abertamente sobre estar próximo aí de fechar investimentos com a base do São Paulo. E isso deve ser um banho de água fria nas chances dele investir no Botafogo junto com o John Textor, o que complica mais ainda a vida do nosso querido americano aí, porque tinha o Marinakis como um grande parceiro, possível investidor aí para conseguir recomprar o Botafogo. Será que ele vai querer investir na base do São Paulo, ajudar o Textor a comprar o Botafogo? Nada impede, né, dele emprestar o dinheiro para o Textor comprar, né, e ao mesmo tempo investir na base do São Paulo. Mas não sei se ele faria esses dois investimentos. Vamos aqui reagir a essa entrevista dele ao Marcelo Beckler. Também tem Globo Esporte, tem a Fernandinha Maia, SBT Esportes Rio e muito mais para vocês. Vamos aqui reagir ao vídeo, depois a gente volta. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Estamos precisando, tá bem baixo o alcance do canal nesses últimos dias. Dá uma moral pra gente. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Do you want to invest in a Brazilian club? We have examined a lot of what I would like to do is we have a great interest in the academies, as I said, in the young talent. We're looking to join forces with one of the biggest academies in Brazil, in Sao Paulo. We are having serious discussions and negotiations. And as I said, Brazil is a country that I love, and I fully appreciate the talent, the spirit, and football is a way of life. You mentioned São Paulo, the club or the city? Are you interested in the club? Are you negotiating something? No, we are interested in the Sao Paulo Academy. We had discussions. I had been in Sao Paulo myself. Also, we had a great game in Maracanã with our youth team last year. And as I said, I cannot give more details right now, but Brazil is a country that we want to invest. And as I said, we love this country and we fully appreciate and respect all the talent and the tradition for football. Muito boa tarde, gente boa! Começando o Globo Esporte, ficou tudo igual. Em São Januário, 1-1, Vasco e Botafogo. Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Aí São Januário teve festa bonita, teve polêmica, discussão, teve gol também, né? Pacote completo de clássico. Bora ver como foi esse. A festa em São Januário, com mais de 20 mil pessoas no estádio, estava bonita demais. A torcida veio em peso para incentivar o dono da casa. Um Vasco e Botafogo em alta voltagem, com doses de confrontos físicos exagerados, onde até o árbitro sofreu falta. E o Botafogo, que tinha 2 centroavantes no início da partida, começou apostando muito nessa jogada. Pela esquerda, Alex Telles cruzando na área, cabeçada do Arthur Cabral. Pra fora. É saber da qualidade do Alex e saber que se eu me posicionar bem, ele vai conseguir colocar a bola onde eu quero. Então, de novo, pela esquerda, Alex Telles cruzando na área, cabeçada do Arthur Cabral, gol. Numa cabeçada, de novo, inapelável, dessa vez com o destino certo pro fundo da rede do Vasco. 1-0 pro Alvinegro com menos de 8 minutos de jogo. O Cabral cabeceou quase da entrada da área, uma pancada de testa. O Vasco poderia ter sentido o golpe, mas rapidamente se virou para sair daquela situação. 8 minutos depois, falta, próxima área. E a bola sobrou do lado oposto de onde a jogada começou. O Nuno teve calma para cruzar novamente e o Jair, que não fazia gol havia quase 2 anos, apareceu para colocar para dentro. Marlon Freitas subiu, deu uma casquinha, Jair esperto, num carrinho fulminante para empurrar de mansinho pro fundo da rede. Eles estavam olhando a bola e eu aproveitei e fui no segundo pau. Tava livre e graças a Deus fiz o gol. O Vasco continuou evoluindo no ataque. E com sabedoria marcou forte a saída de bola, cheia de dificuldades do adversário. Coutinho, clareou, levou pro pé direito, bateu pro gol, a bola saiu à esquerda do gol. Aqui o Ryan desarmou o Barbosa e a conclusão do lance terminou em uma cabeçada sem muita força do Verratti, defendida pelo John. Era importante ter uma saída de bola um pouco mais direta para não ter perdas de bolas, que nesse momento a gente tem e temos que melhorar.
O segundo tempo começou dando a impressão de que a partida pegaria fogo até o fim. Logo no primeiro minuto, um bombardeio vascaíno. Primeiro Coutinho, defesaça do John. Depois Ryan, travessão. E por último, ajeitadinha do Nuno para novo chute do Ryan e aí a bola pega no braço do Marlon Freitas. Logo, o Marlon, que fez um pênalti em jogada semelhante na eliminação do Botafogo para a LDU na Libertadores e que resultou em gol dos equatorianos. O árbitro Anderson Daronco não marcou o pênalti. É um braço que está recolhido, flexionado, sem ampliar o espaço, portanto, bola na mão, foi uma boa decisão do Anderson Daronco. Eu vi a imagem, eu achei um pênalti muito fácil de ser marcado. Mão aberta, o braço levantado. Foram 10 minutos com o Vasco melhor, forçando o John a fazer importantes defesas. Jair costurou, tentou a jogada pro Verrete, bateu pro gol, John! Sensacional para fazer a defesa com os pés! E depois, com exceção desse chute do Caio Pantaleão de fora da área, os torcedores não conseguiram ver mais nenhum grande lance empolgante, com perigo de gol, etc. O que chamou a atenção foi a entrada que o Daronco sofreu. Mas ele mesmo não marcou a falta, nem deu cartão pro Jair. O Vasco criou chances mais perigosas, recebeu o apoio e aplausos da torcida, mas não conseguiu a vitória. A decisão da vaga ficou para o segundo jogo, na casa do Botafogo. Dia 11 de setembro, no estádio Newton Santos. A partida que vai definir o clube que avança na Copa do Brasil. A competição que mais motiva vascaínos e botafoguenses nesse momento. Pois é, esse confronto começou com o Botafogo favorito, mas o Vasco mostrou ontem que é um confronto equilibrado. Volta dia 11 de setembro, então. Jogo nervoso, hein? Clima tenso em campo. Vou te mostrar um negócio aqui, ó. Olha lá, o Marçal e o Verrete, cara. Calma, gente. É dedo na cara, impropérios, xingamentos, ofensas. Mas no final terminou tudo bem. Olha o sorriso do Verrete. Resolveram no campo, tá tudo certo. É assim que tem que ser mesmo, né? Ó, Verrete e Barbosa, atacante e zagueiro. Aí já sabe, né? Ainda mais num clássico, muita briga, discussão, disputa de espaço o tempo inteiro. Nem parece que são amigos fora de campo. Vendo e revendo essas imagens, definitivamente não parece. Mas eles se gostam. Pode acreditar. No balé da rivalidade, um quer distância do outro. Ao mesmo tempo, a vigilância traz a sensação de controle. É mata-mata, ataque contra defesa, se bem que nem sempre fica claro quem caça e quem tenta escapar. Com eles, sobem os corpos, a temperatura, o tom, o sangue. E mesmo na fervura de um caldeirão, a frieza dá as caras. Sopro de classe, num duelo de força. Argentinos sincronizados, nos movimentos, na vontade de vencer e nos laços de família. Os registros estão nas redes sociais, para todo mundo ver. No início deste mês, Verrete foi com o filho à festa de aniversário do filho do Barbosa, no Newton Santos. O tema, Botafogo. Meu filho com o filho dele vai à escola, a mesma aula, sou muito amigo dele, mas acho que o filho dele vai cair. Amigos que compartilham muitos momentos fora do campo, mas no clássico, nenhum deles aliviou. Disputaram cada bola, cada espaço intensamente. Passaram praticamente o jogo inteiro lado a lado. Amizade é fora. Dentro não tenho amigos. É um jogo difícil, um atacante muito difícil, um dos melhores do Brasil. Como falou ele, a gente adentro não tem amigo, não? Ele quer ganhar, eu também, mas afora a gente tem uma relação muito boa. Barbosa festejou primeiro. Enquanto isso, o capitão vascaíno esbravejava com a defesa no gol do Arthur Cabral. Minutos depois, o atacante pediu, como sempre. Foi procurado, como sempre. Mas a bola e a sorte eram do Jair. Explode a torcida na corrida histórica! Agora Verrete inflamava São Januário. Verrete era pura entrega. Quando se viu livre, John foi o problema. Hoje, graças a Deus, ele não converteu, mas tomamos gol, então um pouquinho chato, né? Em 2 semanas, o encontro dos amigos muda de lugar. Leais e inseparáveis.
mesmo quando só um deles for além. Domingo tem... Desse empate. Pô, empate é chato, né? Era pro Vasco ter vencido. Ai, começou. É chato mesmo. Toma! Jogo de ida das quartas de final, Alcilene Brito. Ela acompanhou a partida, vai contar todos os detalhes. Na volta a gente vai comentar, a gente vai brigar. E a própria Alcilene vai entrar direto com suco de televisão. Sabe o quê? Uruguaiana. Festa para um grande duelo de gigantes pela Copa do Brasil. Os vascaínos lotaram São Januário para empurrar o time em busca de chegar novamente às semifinais da competição. Mas em campo foi o Botafogo que chegou colocando pressão. Primeira chegada foi nessa cabeçada de Arthur Cabral. Mas logo depois, o camisa 98 aproveitou o cruzamento de Alex Telles e de cabeça colocou o Botafogo na frente da disputa. Só que o Vasco não se entregou. E após quase 2 anos sem fazer gol pelo time da Colina, Jair aproveita erro de Marlon Freitas e empurra para o fundo da rede, igualando a partida. Gosto muito de estar aqui no Vasco, me sinto muito em casa e principalmente trabalhando com o Diniz, que foi um treinador que eu sempre tive vontade de trabalhar. E essa confiança tem dado resultado, né? Tenho tido uma sequência muito boa agora. Espero continuar tendo essa sequência para corresponder à altura. O Vasco foi criando mais oportunidades e gostando do jogo. Ryan soltou uma bomba que passou perto da trave. Coutinho faz boa jogada e arrisca. A bola passa perto do ângulo esquerdo. E John trabalhou fazendo uma bela defesa nessa cabeçada de Verratti, que poderia ser a virada vascaína. No segundo tempo, os donos da casa buscavam a virada. Logo no primeiro minuto, Ryan acerta o travessão. E aí, polêmica na partida. A bola toca no braço de Marlon Freitas. Os jogadores pedem pênalti, mas o VAR manda seguir. Eu achei que foi pênalti, porque o Marlon correu o risco, né, de estar com a mão na frente ali. Daronco falou que tinha batido no peito, mas o lance que eu vi bateu no braço e pra mim foi pênalti, sim. O Vasco continua na briga e Ryan manda nas mãos de John. Puma Rodrigues também tem essa ótima chance e John se destaca novamente. O Botafogo só despertou após as mudanças do técnico David Ancelotti. Caio Pantaleão faz Léo Jardim trabalhar e defender essa bola. E Alex Telles cobra a falta que tinha o endereço certo e por pouco não foi um belo gol. Os times mudam, mas o jogo começa a ficar mais truncado e sem grandes chances. Nada que empolgasse a torcida. A primeira parte desse grande duelo terminou sem vantagem para nenhum dos lados. Agora, a decisão de quem ficará com a vaga para a semifinal da Copa do Brasil ficou para o dia 11 de setembro, no estádio Newton Santos. Precisamos jogar melhor. Hoje não foi possível jogar um jogo bonito, mas aqui o ambiente é um território hostil no vestiário. Então, somos um território hostil, um jogo que a gente pode sentir que é um jogo muito importante pelas duas equipes. Tem muitas faltas, então é o resultado que mantém todo o equilíbrio. A gente criou muito, né? A gente teve muita chance para fazer o segundo gol, 2, 3. Eu acho que a gente fez um bom jogo hoje. A gente se impôs, coisa que a gente não fez nos últimos 2 jogos. Mas é isso, faz parte do futebol, a gente não aproveitou, agora é levantar a cabeça, continuar trabalhando, que a gente tem um jogo agora contra o Sport, depois vai ter uma parada para a gente ter segundo jogo aí, espero que a gente possa sair com a classificação. Mesmo com o empate, os alvinegros saem esperançosos, já que a vaga será decidida em casa. Uma palavra! Ai, quando eles fazem isso, Pedrosa, é porque eles querem ver a gente brigando. Não vamos cair. Não é um negócio de clássico da amizade? Não vamos cair nessa coisa dele. Aí começou. Se tivesse que eleger um vencedor na partida de ontem, esse vencedor seria o Clube de Regatas Vasco da Gama. Toma! Dito Se você isso... tivesse cabelo, não seria careca. Pô, ela foi bem nessa, foi bem. Se o Marlon Freitas não tivesse com o braço aberto, se não e fosse... o Daronco não fosse o árbitro? Olha aqui, ô Lucas Pedrosa. Eu vou dizer uma coisa aqui pra você. Venei Casagrande, você de casa. Eu não gostei do meu fogão. É o mínimo. Que bom, né? É o mínimo. Ufa. Não gostei do meu fogão. É o mínimo. Acho que nem o Ancelotti gostou. Não acho que foi bem o Botafogo. Faz o gol ali no início, eu falei assim, ó. Deixa eu fazer uma pergunta pra ele rapidinho. É a única hora que eu vou conseguir hoje. Na hora que o meu Calvin fez o gol, tu pensou, vai ser um amasso? Na hora. Não. Amasso não. Pensou assim? Não pensei. Não mente Fernanda, pra mim. Eu tenho 2 certezas na vida. De que eu vou morrer e de que o Vasco vai tomar gol. Isso aí eu já sabia. Que o Vasco ia tomar gol, eu já sabia. Eu não sabia o que ia acontecer depois. E o Vasco reagiu bem. Então começa, já que você jogou melhor do que eu sou uma pessoa justa.
Ai, já me irritou. Já me irritou. melhor, Aí eu quero. jogou Não, melhor. mas aí eu já fico irritada. Jogou melhor. Fale então você primeiro do seu Vasco da Gama. Tá, vamos lá. Cara, eu vou falar, acho que do jogo de forma geral. Olha, ele tudo felizinho, né? Não, eu tô brincando aqui, mas assim, eu falei uma coisa no meu canal ontem e eu vou repetir aqui. Vai parecer uma maior loucura do mundo. Eu saí mais satisfeito do jogo de ontem do que do 6-0 contra o Santos. O quê? Saí mais satisfeito do jogo que o Vasco fez ontem contra o Botafogo do que do 6-0 contra o Santos. Eu saí mais feliz do que o do 6-0. 6-0 eu fiquei alegre, adiante. Você tá falando de performance. A performance do Vasco ontem, ela foi muito mais equilibrada e talvez tenha sido a performance mais equilibrada do Diniz, principalmente diante do forte adversário que é o Botafogo. O Botafogo é uma equipe muito melhor do que a do Santos. Então, olhar o jogo que o Vasco fez ontem, principalmente por ter saído atrás do placar, principalmente aos 9 minutos, mais uma falha do Hugo Moura, que o Diniz torna em dizer que é o zagueiro que joga todas as partidas bem. Depois da falha, ele até conseguiu fazer um bom jogo. O problema do Vasco é a bola aérea, que o Vasco tem 2 zagueiros que são baixos, 2 zagueiros que não conseguem disputar nesse tipo de competição, e aí o Hugo Moura marca a distância ali, novamente o ensino à distância do Vasco da Gama, acontece sempre. Ele marca a distância o Arthur Cabral, e o Arthur Cabral acerta uma bela cabeçada. Eu vou ser sincero, tá? Pra mim, a galera ficou bolada comigo ontem. Eu vou discordar. Pra mim é bola defensável. Pro nível do goleiro que o Léo Jardim é, pro jogador que é o goleiro mais bem pago do futebol brasileiro, aquela bola é defensável. Ele tinha que ter pegado aquela bola. Não, dava. Não é que não era impossível pegar, mas não era foi uma falha dele. É porque a galera precisa entender, Pedrosa, que bola defensável é diferente de você dizer que é falha. Então, ontem eu falei que era falha, Renê. Eu não acho Eu falha. volto atrás, eu posso dizer que não foi falha. Eu achei que você ia falar de novo, porque eu vi o seu corte Mas ontem. pra mim é bola defensável. Defensável. Mas assim, levando no mérito do Arthur, que foi uma cabeçada de escolinha. Sim. Tem que testar pro chão, blá, 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 Não tô tirando o é mérito do uma Arthur, mas eu acho que era bonita. uma cabeçada longe. E ele poderia ter tido uma explosão maior naquele lance ali. É só a minha visão, tá? Isso não quer dizer que tá certo ou errado. Dito isso, o Vasco conseguiu empatar rapidamente. E talvez por isso o desempenho do Vasco tenha sido bom. Porque se tivesse demorado um pouco mais pra empatar, psicologicamente, dentro de São Januário, as coisas iam ficar mais complicadas. A torcida ia começar a cobrar, o time ia começar a ficar nervoso com a bola no pé, e o Botafogo ia poder usar as transições. O Nuno consegue fazer o cruzamento pro Jair, e esse é um cara que pra mim não só foi o melhor em campo, mas também é uma excelente notícia pro torcedor do Vasco. Sempre defendi o Jair aqui, sempre falei sobre o Jair, e ele e o Barros foram extremamente competentes pra fazer o Vasco ser equilibrado, pra fazer o Vasco competir. Ou vocês acham que é fácil enfrentar Danilo e Marlon Freitas, que são 2 jogadores extremamente qualificados? O Barros e o Jair ontem, eles não só foram superiores à dupla de volante do Botafogo, como o jogo equilibrado que o Vasco fez passou por eles. Logo depois do empate, eu acho que o jogo ficou um pouco mais morno, equilibrado. E aí o Vasco volta pro segundo tempo, e aí sim, quando eu digo que o Vasco merecia vencer, tem a ver com os 10 primeiros minutos da segunda etapa. O Vasco massacrou o Botafogo. Teve 3, 4 chances de gol ali claras e que poderiam ter feito a virada do Vasco da Gama. Depois dali, o Botafogo novamente equilibrou a partida porque o Vasco cansou. Aí o Diniz fez as substituições, colocou o David, colocou também o Carlos Andrés Gomes, mas não deu tão certo. A partir dos 25 minutos, o Botafogo teve uma chance até com o Caio Pantaleão, um chute de fora da área, e teve a falta do Alex Telles também, que passou perto. De lá pra cá, o jogo ficou morno. Então, pra mim, sinceramente, eu acho que foi um jogo equilibrado, em que o Vasco foi ligeiramente melhor e poderia ter saído vencedor. Mas tá longe de ser um absurdo. O que fica de positivo pro torcedor do Vasco é justamente o que eu falei. É o jogo com bola, é o jogo sem bola, é a atenção que o Vasco teve tirando o gol do Botafogo durante os 90 minutos. Mais uma vez, a torcida do Vasco fez uma festa maravilhosa lá em São Januário também. E o confronto tá aberto. Eu continuo achando que o Botafogo é favorito pro Nilton Santos. Eu continuo achando que o Botafogo é o melhor mandante que o Vasco nesse momento, até mesmo em comparação com o Nilton Santos com o São Januário. O Botafogo tem mais time, repito, é o favorito. Mas a sensação que o torcedor do Vasco saiu ontem de campo dá pra classificar. Muito bem, porque assim, ninguém pensava que seria um massacre de ninguém. Por quê? Porque a gente tá falando de um clássico regional, né? E a gente tá falando do Vasco em São Januário. Mas eu esperava mais do meu fogão, Vene Casagrande. Às vezes eu fico achando que são várias camadas que a gente consegue entender. Porque se a gente olhar o último jogo, o penúltimo jogo, o antepenúltimo jogo, o Botafogo não tem jogado bem. Isso não foi inédito agora. Contra o Juventude também não fez uma partida brilhante. É que o Cris teve a estrela dele, entrou, marcou 2 gols, botou o Botafogo à frente do placar. Contra a LDU fora, a gente sabe que tem altitude, mas também não fez um bom jogo. Mas aí a gente vem para a LDU dentro de casa, também não fez um bom jogo. Contra o Palmeiras, não fez um bom jogo. Então tem um recorte recente de jogos do Botafogo em que deu não são bons jogos, assim, sabe? Você concorda comigo, Vene? E eu acho que vai muito são várias camadas, e uma delas é, obviamente, peças, por questões físicas e clínicas, e aí a
boa notícia de ontem, o Pantaleão entrou como titular e que jogador, Vene Casagrande, é o Caio Pantaleão, zagueiro, não só dando tranquilidade de ter um zagueiro de pé direito, de origem, de ofício ali, mas também com uma regularidade impressionante para quem tá voltando de lesão. Mas, na minha opinião, ainda não deu encaixe entre Danilo e Marlon. E, na verdade, esse é o normal. Não é normal os jogadores chegarem e já se encaixarem, eles vão precisar de tempo. E essa dupla vai precisar de um pouco mais de tempo, porque ainda não está encaixada, Vene. Fernandinha, vamos lá, vamos por parte. Concordo plenamente com tudo que você disse, inclusive você mencionou um jogador que eu quero elogiar bastante, um dos dois jogadores que eu quero elogiar na partida ruim que o Botafogo fez ontem. E, novamente, o Botafogo esteve abaixo daquilo que pode apresentar. E isso é totalmente justificável. O Botafogo ainda está buscando a sua identidade. E quando eu falo isso, por quê? Porque passa por mudanças no elenco, isso precisa ser dito, vários jogadores saíram, outros estão chegando, e tem um treinador que está no seu primeiro trabalho na carreira e está tendo a necessidade, a obrigação de fazer o time jogar durante uma temporada. E aí muito torcedor vai falar assim, como assim ainda está buscando sua identidade, sendo que estamos praticamente em setembro? Mas é isso. Esse foi o planejamento adotado pela diretoria e pelo John Textor, atual dono da SAF do Botafogo. Mas eu concordo com você, o Botafogo novamente fez um jogo abaixo. E eu acho que o treinador também tem um pouquinho de culpa nisso. Por que não tem identidade? Porque a todo momento ele está mudando o estilo de jogo. Vou dar um exemplo. No último jogo ele botou o Savarino de falso 9. Aí no jogo de ontem contra o Vasco ele coloca 2 centroavantes. No próximo jogo ele vai fazer o quê? Ele vai mudar de novo, novamente. O Botafogo ele tem que ter um estilo de jogo. E em cima desse estilo de jogo, você fazer uma variação. Eu acho que quando você coloca 2 centroavantes, e é muito fácil falar isso aqui após a partida, mas antes da partida eu fiquei ressabiado. Quando saiu a escalação eu falei, pô, personalidade, botou 2 centroavantes. Será que vai dar certo? Na minha concepção não deu certo. Porque o Botafogo perde a sua principal característica, a sua principal virtude, que é explorar mais os pontos. Quando você bota 2 centroavantes, automaticamente você perde esses pontos e também meio de campo, porque ontem o meio de campo do Botafogo não foi muito bem. Mas aí eu vou entrar nos meus elogios. Caio Pantaleão, como você disse, que jogador é esse? Absurdo, voltou de lesão, nem parece que voltou de lesão. E o outro é o Alex Telles, que a gente vive elogiando aqui. Que jogador é o Alex Telles? Ontem na transmissão, inclusive lá do Plim Plim, eles mencionaram 4ª assistência em 6 jogos. É assustador. Eu fui ver os números dele na carreira, teve uma temporada no futebol português que ele deu 15 assistências. Para um lateral, isso é assustador. É uma característica dele. Provavelmente o 9 dele era o Tiquinho Soares. E ontem a gente pode ver uma característica, Botafogo fazendo algo que o Vasco faz bastante. Cruzamento e gol de cabeça de um centroavante. O gol foi desenhado. Exatamente. Me lembrou muito os gols de cruzamento de Piton, gol do Verratti. Mas, de fato, Fernandinha, para finalizar a minha análise aqui sobre o Botafogo, novamente, um Botafogo esteve abaixo. Mas eu continuo achando que o Botafogo é o favorito. Ontem mesmo eu falei aqui, eu acho que o Vasco era favorito para o jogo de ontem, mas para a classificação eu acho que vai dar Botafogo. Porque no Newton Santos é muito difícil vencer o Botafogo. Vamos botar o Silene aqui na tela? Eu concordo com o que você falou, Vene. E quando eu vi a escalação, achei corajoso. Eu adoro coragem. Já falei isso para vocês aqui. Personalidade. Tem que querer vencer, tem que partir para cima. Ele talvez, obviamente, identificou ali o time do Vasco e falou, cara, eu acho que com 2 caras de grandes, altos, dentro da grande área, eu posso povoar ali o que o Vasco tem de mais frágil, que é a sua defesa. Mas eu acho também que, tá rolando o jogo, chegou o intervalo, não funcionou? Troca. Às vezes demorar um pouco mais nessa troca, você perde um pouco de tempo e você pode dar espaço até para uma blitz que o Vasco fez nos 10 primeiros minutos e que quase botou por água abaixo um placar de empate, que, na minha opinião, foi o justo para o Botafogo e não para o Vasco. Acho que o Botafogo poderia ter desempenhado bem melhor, ele tem margem para isso. E outra coisa que fica a pergunta o Jefinho tem feito bons jogos, né? Por que não experimentar mais um pouquinho do Jefinho também nessa partida? É manter o que tá dando certo. Eu acho que futebol é momento. Se daqui a pouco não começar a funcionar de novo, troca novamente. Eu acho que o próprio botafoguense quer ver um pouco mais do Jefinho, que o Jefinho entrega muita identidade pro Botafogo. Bota na tela aí pra gente ver se foi pênalti ou não foi pênalti. Bota na tela. Cadê? Bota aí. Olha lá, é o 17 Marlon Freitas. Foi ou não foi pênalti? Tem uma câmera que parece que é, a outra parece que não é. Na hora do Plim, eles mostraram uma outra câmera primeiro. E aí, olha, parecido... Eu devo ter visto esse lance aí umas 78 vezes. Pra formar uma opinião. E ainda não formei. E calma aí. E a arbitragem formou rápido. Rapidinho, né? O negócio voou. E o Daron falou que foi na costela. O VAR dormindo. O Daron tá aqui, ó. E o VAR dormindo. Daqui a pouco eu vou mostrar, sabe o que pra vocês? A falta que o Daron sofreu do Jair. Foi carga em cima, foi carga embaixo. Vingou muita gente. Carga em cima muita gente comemorando. E carga embaixo. Eu já vou mostrar esse lance. Vocês viram esse lance? Eu vou mostrar pra vocês. O jogador do Vasco, Jair, deu uma entrada no árbitro da partida. Totalmente sem querer. Calma que eu vou mostrar. Mas mostrar o Jair, claro.
Vamos lá, Ué, o Jair antes do pênalti? Tem alguma coisa errada nesse programa. É a bota press. Com o maior prazer. É a bota Olha aqui. press. Se apurar direitinho. Como ela deixou os pauzinhos. Chegou 11 horas, ó, bota o Daron primeiro tomando a banda. Se apurar direitinho. Eu prometi pro meu público, maluco. Cadê? Olha lá, ó. Isso aí é o jogador do Vasco dando uma banda no Daronco, que E é o Brasil árbitro. inteiro aplaudindo. O Brasil inteiro aqui, ó. Olha aí. Unanimidade. Olha, agora, Pedrosa, você falou que assistiu a bola na mão do Marlon, não foi? 73 vezes e meia, porque teve uma hora que ele foi beber água, aí não viu o final. 78 aproximadamente. Olha aí, ó. Foi ou não foi pênalti? Venê Casagrande já falou que foi. Começou o programa... Ele. Fala você, Venê. Eu assim, vou ser bem sincero, tá? Falando bem sério agora. Eu, tal como o Pedrosa, eu vi o lance várias vezes também para poder tomar alguma decisão, enfim, definir o que eu penso. Eu acho que por questão de critério, como em outros momentos eu falei aqui que isso seria pênalti, porque com certeza a gente vai ver um lance igual a esse daqui a um mês e a gente vai falar a mesma coisa e eu vou manter o que eu penso. Num lance como esse aí, eu acho que é pênalti. E pra mim, assim, não tem por que não marcar, na minha concepção, tá? Então eu acho que é pênalti, mas eu entendo que é polêmico. E quando eu falo que é polêmico, eu entendo quem não vai marcar esse pênalti. Mas na minha concepção, pênalti total. Eu vou falar a minha opinião, tá? Quando o Plin reprisou, tem uma outra câmera que parece que não foi pênalti. Que ela é muito clara. Aí depois que eu vi na internet esse aí nessa câmera aqui, isso aqui é pênalti. Braço longe do corpo. Fernandinha, só pra finalizar bola o que eu penso, pra mim, mão. o pior foi o que o Pedrosa falou anteriormente, quando o Daronco diz que bateu na costela. Gente, não dá pra ele falar que bateu na costela. O erro, pra mim, tá aí. O árbitro da partida falar que a bola bateu nem chamou numa... o VAR. Pra quem não assistiu, ele na hora não deu e nem chamou o VAR e o jogo seguiu. Pedrosa, foi ou não foi pênalti? Cara, vamos lá. Eu realmente assisti. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que não dá pra tratar isso como escândalo. Não tem escândalo. É verdade, é verdade. Não tem escândalo. É um lance extremamente difícil, é um lance polêmico, em que, se você for olhar várias interpretações, você consegue concordar com várias. Eu acho que ele amplia o espaço do corpo dele, eu acho que ele realmente está com o braço aberto e, principalmente, eu acho que esse pênalti é muito parecido com o que deu contra o Juventude do Lucas Piton. É o tipo de lance que você olha assim, só não bate no braço e arrancar o braço. Ao mesmo tempo, eu consigo entender o argumento de quem diz que o Marlon Freitas está com o antebraço na frente do corpo. Ou seja, se não batesse no braço, a bola ia bater no corpo dele, o que não configuraria pênalti. Mas assim, eu vou ser muito honesto, o que mais me irrita, o que mais me deixa revoltado, é que eu já vi pênalti sendo dado assim, e eu tenho certeza que na semana que vem, na próxima semana, daqui a 15 dias, a gente vai ver um pênalti sendo marcado assim, exatamente da mesma forma, e se bobear pelo Anderson Daronco. Se bobear pelo Anderson Daronco. É a falta de critério dentro do futebol brasileiro. Eu sempre falei isso aqui, tem 2, 3 anos que eu falo sobre o Daronco. Ele é horroroso apitando o jogo e ele jamais deveria estar no jogo dessa magnitude. Concordo com o Venê que pra mim o grande erro dessa situação aí ele fala isso aqui, apontando no momento do jogo. Aí o VAR tem a câmera e não chama pra ele ver, porque bateu na mão. Então eu acho que o VAR deveria ter chamado pra que ele pudesse interpretar e tomasse a sua própria conclusão. Porque em um lance ele não conseguiu definir. Ele achou que foi na costela. E claramente vai no braço do Marlon Freitas. Então, repito aqui, não é escândalo. Pra mim é o seguinte, falta de critério. A falta de critério, novamente, prejudicou um jogo importante dentro do futebol brasileiro. Eu não sei qual é o critério. Daqui, repito, a uma semana vai ter um pênalti assim e a gente não vai poder fazer nada. O Diniz lembrou muito bem sobre a questão dos goleiros. O Hugo Souza fez cera no domingo, o John fez cera ontem, entre outros goleiros que continuam fazendo cera dentro do futebol brasileiro. Adivinha o único clube que foi prejudicado por causa de cera? O Vasco, que nem cera foi, porque foi comprovado que ele tinha uma lesão. Então assim, cadê o critério? Só vale quando é para um clube determinado? É complicado. E hoje tem Fluminense e Bahia. Ô, Cris, tá nervoso, Cris? Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.